Abre a tua Bíblia junto comigo em Mateus capítulo de número 4, a partir do versículo de número 18. Mateus 4, 18. Vou pedir para os meninos colocar aqui que a gente lê junto. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Deixa eu só dar um recado. Hoje a gente não tem o Kids. Elas estão fazendo arrumação lá atrás e hoje a gente não tem o Kids. Mas fique tranquilo, vai dar tudo certo. Amém? Gente, diz assim. Enquanto andava às margens do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. Então Jesus lhes disse: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. 20. No mesmo instante, eles deixaram as redes e o seguiram. Até aqui, coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, fala conosco, Senhor, e que nós possamos sair daqui com a certeza de que o Senhor tem nos chamado para coisas maiores, Senhor. Que o Senhor tem nos chamado para irmos além, Senhor, que o Senhor nos chama para mais do que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar. Hoje eu quero ministrar junto com vocês, e o nosso tema é Deus te chama para mais. Quem aqui quer viver mais? Eu quero viver mais, mas não falo em tempo apenas de vida, mas viver mais intensamente tudo o que Deus tem para nós. A gente vem ministrando algumas palavras já de despertamento há algum tempo, e hoje não é diferente, culto CAP. Eu acho que é sempre necessário a gente despertar mesmo, acordar, dar uma chacoalhada assim, opa, o que está acontecendo aqui? Eu não fui chamado só para vender carro, eu fui chamado para mais também. Glória a Deus. E eu tenho certeza que você foi chamado para mais. 100%. Gente, então, a Bíblia vai nos contar que Jesus estava andando pela beira, do lago, lá na Galileia, e encontra dois pescadores. E esses dois pescadores, Pedro e João, estavam lançando as redes, e Jesus faz um chamado a eles, dizendo: venham após mim e farei de vocês pescadores de homens. Então, a Bíblia nos diz que imediatamente, versículo de número 20 diz: então eles deixaram imediatamente as redes. Quantas e quantas vezes a gente tem ouvido Deus falar com a gente e a gente não tem agido imediatamente. A gente negocia. A gente vai lá e tenta negociar com Deus, diz assim: Senhor, preciso que o Senhor me dê uma prova mais profunda. Quem sabe o Senhor, pode ser que no ano que vem possa contar comigo. Esse é um ano que eu estou muito ocupado, eu tenho muitos projetos, eu tenho muitos sonhos, meu Deus, quanta coisa eu quero fazer. Só que há um perigo nisso. Por que há um perigo em a gente tentar prorrogar o chamado de Deus para a nossa vida? Quer que eu te conte qual é esse perigo? Na real, assim, sem papas nas línguas, o perigo da gente adiar o que Deus nos está chamando para a gente fazer é que a gente não sabe se a gente vai estar vivo daqui a um mês, daqui a um ano, daqui a 2 dias, daqui a 1 dia, ou quem sabe daqui a 1 hora, ou daqui a 1 minuto. Se você um dia sentar com meu amigo Alex e ele conversar contigo, estava tudo bem na vida dele, até ele dar uma infartada, ir para o hospital do coração, operar e dizer está tudo bem, e ele infartar de novo.
Assim. Se você sentar com a minha sogra e conversar com ela, estava tudo mais ou menos bem, né? Respirando mais ou menos. Ela foi lá, fez a ponte safena, fez uma mamária, estava 100%, minha sogra 100%, tudo beleza. Foi para UTI, eu fui lá ver, não fui ver? Fui lá ver minha sogra na UTI, eu disse, eita, vou ver minha sogra na UTI. Né? Brincadeira, irmão, não estava indo para ver pela última vez, estava indo lá para orar por ela. Eu disse, eu vou lá orar por ela. E cheguei lá para orar, pastor Renato. E brinquei, cheguei brincando, como eu sempre estou brincando, cheguei brincando e disse, minha sogra, vim ver se tu está mais para lá, se tu está mais para cá, né? E a minha sogra começou a rir. E a enfermeira disse, olha, não faz ela rir, porque ela pode infartar de novo e morrer. Eu disse, mentira, menina, não faz uma coisa dessa, né? E aí eu orei por ela, não fiz ela rir. Eu disse, não vamos rir, né, minha sogra? E graças a Deus, né, bem, se recuperou. Os médicos disseram, está 100%, está tudo certo, agora não corre mais risco. Dias depois, ela foi dar uma caminhada no hospital. 3 dias depois, foi? 3 dias depois da cirurgia, infartou de novo. Então, sendo realista com você, hoje, culto CAP, como a gente não tem muito papas na língua no nosso culto CAP, né, que é um culto de alinhamento Peniel, é que amanhã pode ser tarde para todos nós. E pode ser tarde para muitas coisas, pode ser tarde para você dizer eu te amo, pode ser tarde para você valorizar a pessoa que está do teu lado, pode ser tarde para você abraçar o seu filho, pode ser tarde, muitas coisas podem ser tarde. Então a gente não pode deixar as coisas para amanhã. Gente, quantas coisas desse mundo têm roubado de nós a oportunidade de respondermos ao Senhor imediatamente. É isso. Muitos de nós temos chamados. A palavra fala, muitos foram chamados, poucos foram escolhidos. Eu acredito que são escolhidos aqueles que respondem, porque o problema de muitos não é o chamado. Na realidade, é o apego com as coisas aqui da terra. É o apego com a nossa vontade. É o apego com o que a gente quer fazer. É o apego com tudo que é nosso e com as nossas boas ideias. E olha que de boas ideias, tem um ditado que diz, o inferno está cheio. Não é um versículo bíblico, não está na Bíblia. Tá? Mas de boas ideias, o inferno está cheio. A Bíblia vai nos contar que Davi, certa vez, junto com o povo, queria trazer a arca da aliança. Só que Samuel nos conta isso, que eles tentaram trazer a arca da aliança carregada em carroças puxadas por bois, e não era dessa maneira que ela deveria vir. Foi uma boa ideia que gerou uma consequência mortal. Mortal. Quando Uzá toca na arca, o que acontece? Ele morre. Então a gente tem boas ideias, e as nossas ideias geralmente estão linkadas à nossa zona de conforto e à nossa zona de apego. A gente acha que o que a gente está pensando agora talvez seja o melhor, mas eu posso te garantir que Deus tem mais, tanto para mim quanto para você. Se Ele chamou Pedro, chamou João, chamou os filhos de Zebedeu, né, dizendo, olha, eu tenho mais para vocês, com certeza para nós também hoje. Só que muitas das vezes a gente não quer soltar as redes. Só que quem não solta as redes do desapego, acaba não vivendo o que Deus tem para a sua vida. Acaba não vivendo mais. É muito mais o que Deus tem para mim e para ti. Muito mais do que ir para casa todos os dias, depois do serviço, chegar em casa, jantar, dormir, voltar a trabalhar. A nossa vida vive uma rotina. A gente vive de rotina. A gente vive, a cada dia, quando a gente vai olhar, é sempre a mesma coisa, nada muda. E quando a gente vê, está depressivo, porque nada mudou. Vivendo ou deixando a vida nos levar, deixando a vida nos empurrar. Pedro estava em busca dos seus objetivos, mas quando ele se encontrou com Jesus e ele ouviu o chamado do Senhor, ele não pensou 2 vezes. Eu preciso deixar a minha zona de conforto, eu preciso deixar a minha rede,
eu preciso deixar as minhas boas intenções, ou as minhas boas ideias, ou meus bons confortos, para viver o que Deus tem para mim. O que a gente precisa deixar hoje? O que você precisa deixar hoje? Para seguir mais de perto o Senhor? Qual é a rede que você precisa soltar? Qual é a situação que hoje te faz te acomodar que você precisa soltar? O que traz conforto para você, em vez de trazer confronto para você? Sabe, existem coisas boas hoje que você vive, que estão te impedindo de viver coisas melhores. Existem coisas boas que nos impedem de viver coisas melhores, coisas maiores. Gente, era bom uma grande pescaria? É óbvio que se a gente for ler a palavra e a gente for ler os 3 primeiros evangelhos, a gente vai ver tanto em Mateus quanto em Marcos, falando apenas que Jesus estava indo, passando, chamando aqueles homens e eles largando imediatamente, como se eles não tivessem deixado quase nada. Mas quando a gente vai ver o relato de Lucas, que era um médico mais detalhista, que ouviu de muitas pessoas esses relatos, ele fala que naquele dia Pedro tinha pegado uma grande quantidade de peixe, é isso? Não, Pedro não tinha pescado nada, mas quando Jesus chega, ele pesca muito, e depois de pescar muito, que ele conseguiu tudo de bom que ele queria, Jesus chamou ele. E qual foi a resposta de Pedro? Imediatamente ele deixou o peixe, deixou as redes e seguiu a Jesus. Será que a gente está ouvindo o Senhor e atentamente tem aberto mão para poder seguir Ele? Será que a gente tem vivido isso? Muitas das vezes a gente vai dizer o seguinte: pastor, eu até ouvi, mas o problema é que eu tenho muitas falhas, que eu tenho muitos erros, eu não consigo, pastor, ser 100%. O Senhor não chama pessoas 100%. O Senhor não nos chama porque a gente está pronto. Ele nos chama para um processo. Ele diz: olha, vocês a partir de agora vão ser pescadores de homens. Pega um pouquinho de água para mim, guris. Os guris que estão perto do bebedouro, pega um pouquinho de água para mim. E ele diz assim: eu farei de vocês. Muito obrigado, Bruno. Deixa eu tomar um golinho d'água aqui. Jesus diz assim para eles: eu farei de vocês pescadores de homens. Farei de vocês pescadores de homens. Ele não disse: vocês já estão prontos. Vem, vocês já são pescadores de homens. Não foi isso. Olha, vou chamar o Pedro porque ele já é um pescador de homem. Não, ele era um pescador de peixe. O que você acha que é mais intrigante e extraordinário? Pescar um homem ou pescar um peixe? Imagina tu chegar agora e eu quero perguntar: eu sou pescador. Pescador. Pesca o quê? Não, meu barco pesca anchova. O meu pesca peixe-rei. E o teu aí, Pedro e João? A gente pesca homem. O quê? Homem? Como assim? É algo intrigante para nós. Então, às vezes, a gente está pensando assim: olha, Deus está me chamando. Ele está te chamando para algo maior mesmo. Jesus não chama as pessoas prontas, mas Ele chama pessoas disponíveis. Diz isso para a pessoa do teu lado assim: Deus chama pessoas, está disponível para quê? Porque às vezes a gente está disponível para algumas coisas e não para outras. Eu estou disponível. Quem aqui está solteiro, não tem namorada, está solteiro, está avulso? Só para a gente ver aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Solteiro. 6. Tem gente que está semi. A gente não sabe como é que é esse negócio, né? Que a pessoa levanta a mão, até metade é semi, né? Então, levanta lá. Tá? Esse é o momento de você ficar olhando.
Aqui. Mas está disponível. Eu estou disponível. Não, eu não estou disponível. Eu tenho um nível de exigência. Né? O nível de exigência vai aumentando. Quando a gente é novo é bem alto. Quando a gente vai ficando mais velho, como é que continua alto? Gente, brincadeiras à parte, como eu sempre digo, Jesus chama pessoas disponíveis. Disponíveis para quê? Disponíveis para que Ele trabalhe na nossa vida. Quanto mais velho a gente pode perguntar lá para o Ricardo, né, para a Cris, para mim, para o Renato, para a Crê, para o tio Mário, para a tia Alice. Quanto tempo de casado, tio Mário e tia Alice? 42. Tem alguém aqui com mais tempo de casado do que 42? Quanto, Vera? 47. Né? Pai, quantos anos você tem de casado, pai? Eu perguntei, 40, tem mais alguém? Já tem 44 anos de casado já. Eu estou com 44, nasci, tu já era casado? É só para arranjar confusão para ti lá em casa mesmo. Eu estava afim hoje, né? É que ele não conta a lua de mel, né, pai? A lua de mel ele não conta. 44 anos, 43, 42. Gente, pode perguntar para qualquer um deles. Quanto mais velho, melhor é? Ou mais mania tem? Mais mania tem. Né? O tio Mário está falando dele. A tia Alice não, né? Dele. Então, quanto mais velho o homem vai ficando, mais problema ele vai trazendo, né? Ele vai vindo com os seus problemas. Mais difícil é de se moldar uma pessoa. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil a gente é de ser trabalhado. É verdade, gente, não é verdade? A gente já não aceita mais as coisas, a gente já tem as nossas birras, a gente já tem as nossas manias. Todos nós somos assim. Quanto mais velho a gente vai ficando, mais difícil é de ser trabalhado. Isso na nossa vida aqui. Só que não existe situação ou idade ou qualquer outra coisa que Deus não venha moldar se a gente não permitir. Porque Ele é especialista em trabalhar nas nossas vidas. Quando a gente ouve o chamado do Senhor e o chamado é imediato, a gente às vezes pensa o seguinte: a transformação também é imediata. Porque o chamado é imediato, mas a transformação não é imediata. A transformação, ela é processual. O chamado é imediato, a resposta é imediata, mas a transformação é um processo. E às vezes a gente não pensa dessa maneira. A gente acha que tudo é para aquela hora. Pedro não era impulsivo? Era muito impulsivo. Mas o Senhor, no processo, trabalhou nele, tornando dele um grande líder. Então não olhe para você agora dizendo: olha, eu não sou uma boa pessoa para esse momento, para o que talvez Deus esteja me chamando. Ele não errou em te chamar. Porque quando Ele te chamou, Ele decidiu te tornar. Uma coisa interessante de Jeremias capítulo 18, coloca para mim Jeremias 18, para mim aqui por favor, me vê a memória agora Jeremias 18. A gente vai olhar para Jeremias 18 e vai entender algumas coisas daquilo que Deus está falando com a gente hoje. Como Deus trabalha, tá? Como é a maneira dele trabalhar na nossa vida. Jeremias 18 diz assim: essa é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Olha o que Deus falou com ele. Vamos lá. Levanta-te, ou levante-se e desça à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Você ouvirá a minha mensagem. Grava isso. Passa, Lavínia. Então desci à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Pode colocar mais um. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se nas suas mãos. Por isso ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. O que Deus estava mostrando para Jeremias? O processo de como ele trabalha. De como ele trabalha. Ele diz: te levanta e vai até lá.
Nessa tradução aqui, não favorece na NVI, mas se você usar a revista aí atualizada de Almeida, ele vai dizer: quando eu cheguei, o oleiro estava trabalhando. Ele já estava trabalhando. Mesmo quando Jeremias não via, o oleiro estava trabalhando. Então acontece uma coisa que a gente precisa entender: Deus trabalha até mesmo quando a gente não vê. Deus trabalha até mesmo quando a gente não vê. Quando foi que Jeremias viu o oleiro trabalhando? Me ajuda aí. Quando ele foi até a casa do oleiro, ou quando ele entrou no mesmo ambiente que o oleiro, quando ele estava na mesma atmosfera do oleiro. Sabe o que acontece com a nossa vida? Muitas das vezes a gente não vê Deus trabalhando. Sabe por quê? Não estamos na mesma atmosfera, não estamos no mesmo ambiente, não estamos no local onde Ele quer que a gente venha estar. E isso é importante. E aí a gente acha que Deus não está trabalhando. A gente acha que Deus não está fazendo. A gente olha para o lado e aí fica olhando o Joniston ali parado. O que o Joniston está fazendo aqui, rapaz? Será que Deus está trabalhando na vida dele? Se nós entrarmos na mesma frequência de Deus, no mesmo ambiente de Deus, na mesma casa que o Senhor, ou seja, no mesmo local que Ele tem para nós, para onde Ele nos chama para estar perto dEle, a gente vai entender que Ele trabalha sempre. Quem não vê é a gente. O oleiro sempre está trabalhando, sempre fazendo vasos novos, sempre vendo um vaso se estragar, estragou, mas Ele faz de novo. Então a gente precisa entender: Deus está trabalhando sempre. Deus não te chama pelo que você é, mas pelo que Ele decidiu tornar a tua vida. Foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para tornar você alguém diferente. Você pode até ser pescador, mas Ele quer fazer de ti um pescador de homens. Então, a partir de hoje, fala para a pessoa do teu lado assim, ó: para de dar desculpa. Não, mas fala de verdade assim para ele, assim: para de dar desculpa. Deus está trabalhando em você, mesmo que você não esteja percebendo, Deus está moldando você. Ah, mas eu errei. Ah, mas eu pequei. Mas eu não dá para mim. Porque eu sou muito falho. Para de dar desculpa. Entenda, Deus está trabalhando em você. Entenda que é um processo. Pastor, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim. Gabriela: mas eu não consigo mudar. É claro que você não consegue mudar. Você não é oleiro. Tu já viu um vaso se moldando? Não. Quem é que molda o vaso? O oleiro. Quem é que transforma as pessoas? É Deus. Gente, se não fosse Deus na tua vida, tu seria mais ruim do que tu já é. Mais ruim. Mais vingativo, talvez. Mais fofoqueiro, mais intrigueiro, mais invejoso. Sério? Mais desanimado. Talvez você seria tudo mais no negativo. Muito mais. Talvez você seria mais ganancioso, mais egoísta. Existem coisas que a gente luta constantemente, mas quem vai moldar a nossa vida é Deus. E nós precisamos dizer: Senhor, pode contar comigo. Eu sei que eu estou cheio de falha, mas me molda porque o Senhor tem para mim hoje. Porque o propósito que Deus tem para a minha vida e para a tua vida é maior. É fazer a gente pescadores de homens. O que você tem pescado e colocado na tua vida? Você é pescador de quê? Quem aqui é pescador de dinheiro? Eu trabalho todo mês para ganhar. Eu estou pescando dinheiro, pedindo aumento para a igreja que não quer dar. É só um desabafo aqui. Gente,
Aproveitar que a tesoureira está no culto, né? E eu brinco aqui, gente, é brincadeira, tá? Agora, preste atenção comigo. O que você tem pescado? O que você tem procurado? Sabe o que o pescador faz? Ele coloca uma isca, fica esperando o peixe lá, mas ele sempre quer o menor peixe, é isso? Ele quer um grandão. Ele quer um grandão. Agora a gente foi tirar uns dias de folga lá com o pastor Daniel. Ele estava lá na Barra do Chuí, ficou 3 meses lá em lua de mel, né? E aí cheguei lá, pai, o que tu tem feito, pai? E ele disse, eu tenho pescado todos os dias. Aí chegou, filho, só peixão. Fomos pescar, eu, ele e o Gabriel. Gente, eu peguei um peixe, né? Grandinho assim. Grandinho assim. O pai pegou um maior. O Gabriel pegou um bem maior que o nosso. Quando os peixes se misturaram dentro do balde, era uma briga da gente dizer, não, eu acho que o maior é meu. Fui eu que pesquei, eu acho. Né? E o Gabriel, como tem menos idade, ficou ali naquele, não, fui eu. Aquela necessidade de mostrar que o peixe que a gente pegou, aquela competitividade de dizer, o meu peixe foi maior. Não, eu peguei mais. Aí eu fui nessa aí, né? Eu digo, o de vocês pode ter sido até maior, mas eu peguei mais peixe. E o Gabriel naquela competitividade, quero pegar mais peixe, quero pegar mais peixe. No final da história, o Gabriel com 10 anos pegou o maior peixe e mais peixe do que nós. Né? A gente fingiu que estava cansado, né? Não queremos mais pescar. Né? Tomando um show do menino ali. Ele não tinha nem força para jogar a linha, mas ele achou um ninho dos peixes. Estava ali. Eles todos estavam ali. A gente jogava lá. Era muito longe para os peixes ir. Eles estavam tudo na beirinha. Mas a gente tem essa mania. A gente sempre quer pescar algo maior. A gente sempre quer pescar algo melhor. A gente tem as nossas iscas, a gente tem a nossa estratégia, a gente tem o nosso mulinete, ou a gente tem a nossa tarrafa, ou a gente tem a nossa rede especialista em pegar peixe. É isso que a gente quer. Só que o Senhor chamou eles dizendo, olha, eu chamei vocês para serem pescadores de homens. Sabe por quê? Quando eu pesco um peixe, geralmente ele termina em mim. Ele sustenta a mim. Mas quando o Senhor nos chama para ser pescador de homens, é um chamado que não termina em nós. Ele está nos chamando a passar um legado para frente, chamando a ganhar pessoas, para que elas também pesquem outras vidas. E Deus está nos chamando para muito mais do que encher a nossa despensa, enchermos o céu juntos. Encher o céu com muitas e muitas vidas. E a nossa vida alinhada com o propósito que Deus tem para nós, impacta outras vidas. A gente é impactado por outras pessoas. Eu conversava esses tempos com um pastor em um retiro de homens, e é um pastor que ele é uma referência para mim aqui, né? No Brasil, na região sul, na nossa convenção. Ele se tornou uma referência. Por que ele se tornou uma referência? Desculpa, gente, é o meu alarme, né? Por que ele se tornou uma referência? Porque eu vejo Deus na vida dele, porque eu vejo ele trabalhando, vejo ele conquistando, vejo ele avançando, vejo ele sendo inspirador para outros homens. E ele também se tornou uma inspiração para mim. Ele me pescou. E com essa pescaria, eu quero fazer também a mesma coisa que ele está fazendo. Quero alcançar pessoas. Quero cuidar de pessoas. Quero impactar outras vidas. Porque quem encontra Jesus de verdade não vive mais só para si. Não pensa só no seu barquinho, na sua rede e nem nos peixinhos que vai alcançar. Quem encontra Jesus entende que a sua vida está sendo sim uma grande isca de Deus para atrair novas pessoas. Ele vai nos fazer pescadores de homens. Ele vai nos fazer. Ele não disse que a gente já é. Ele está dizendo, eu vou trabalhar em vocês. E hoje, se eu te perguntasse, quem está sendo alcançado pela tua vida
no dia de hoje? Você está vivendo a sua missão ou você está vivendo a sua rotina? Você está vivendo o que Deus te chamou para ganhar outras pessoas ou você apenas está vivendo a sua rotina? Vindo para a igreja, assistindo um culto. Eu venho para o culto, pastor, porque eu me sinto bem. Porque eu saio daqui leve. Porque eu saio daqui em paz. Porque eu saio daqui, ai que coisa boa, pastor. Aonde está parando o que a gente está recebendo? Em nós. É a nossa rede. E a gente vem pescar dentro da igreja as nossas bênçãos. O que os peixes eram para Pedro? Não era uma bênção? Não era o que dava sustento para a família dele? Ou Pedro pescava peixe para dar para os outros? Não. A gente precisava estar aqui dizendo: Senhor, me afia, me alinha e pode me usar para alcançar outros homens. O problema não é Deus ter parado de chamar, porque a questão não é o chamado, a questão é a resposta que a gente está dando para o chamado que o Senhor tem feito para a nossa vida. Coloca para mim Jeremias capítulo 1 e versículo de número 7. E eu já vou estar encerrando. O pessoal do louvor já pode subir. Jeremias 1, 7. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. O que esse menino estava dando? Uma desculpa. Eu não sei se ele falou, se ele pensou, ou qualquer coisa desse tipo. Mas o Senhor está fazendo o que com ele? Repreendendo ele, dizendo o quê? O que o Senhor está dizendo? Não diga que você é muito jovem. Diga o que então? Vai lá e ele diz o seguinte: a todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Então ele está dizendo o seguinte: não me dá desculpa. Faça apenas o que eu estou te mandando fazer. Te coloca de pé junto comigo. O que você tem dado nesses últimos dias? O seu melhor ou as suas desculpas? Porque o céu não está à procura de pessoas perfeitas, mas está à procura de pessoas disponíveis. Eu não sei, quem aqui nasceu sabendo falar? Não? Mas olha que legal. Como é que uma criança que não sabe falar pede para mamar? Faz o quê? Chora e o que mais? Grita, e incomoda, e esperneia, não é? Depois ela aprende a falar. Crianças, antes de aprenderem a falar, conseguem o colo do pai e da mãe, não conseguem? Como? Sinais. É óbvio que você não vai começar falando. É óbvio que você não vai começar sabendo tudo. Mas no início, se você não souber fazer alguma coisa, pelo menos chora. Chora. Faz chorando, meu querido. Você não sabe pedir, faz de alguma maneira, faz algum gesto. Aponta. É Ele. Esse é o caminho. A gente vive dando desculpa. Lembra como é que foi a tua primeira pregação, mãe? Lembra? Mais chorava do que falava. Sabe como é que foi a minha primeira pregação? Eu estudei, que nós tínhamos uma escala,
Eu era adolescente, estava ali, a primeira pregação na igreja, né, no culto de jovens. Eu estava ali por volta de uns 13, 14 anos, mais ou menos. E eu preparei a semana inteira, pastor Renato, meu sermão. E eu preparei. Eu ia falar sobre revestivos de toda a armadura de Deus. Eu estava preparado para falar sobre isso. E cheguei lá. E abri a Bíblia de um lado, abri a Bíblia do outro e perdi a minha marcação. E eu não conseguia achar Efésios. E folha de um lado, e folha do outro, e folha de um lado, e folha do outro. E digo, irmãos, eu preparei uma palavra. E comecei a virar para um lado e não achava. E eu queria que vocês abrissem suas Bíblias e comecei a chorar. Achei Efésios. E agora onde está em Efésios? Não marquei. E quando eu abro assim, eu disse, é por aqui. A nossa luta não é contra a carne nem o sangue. Estava em cima, eu estava ali. Eu não tinha estudado o tanto que eu queria, eu acho, ou o que precisava. Eu não tinha marcado, eu era amador, eu não consegui ler o resto. Eu só disse, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não adianta lutar. Não adianta brigar. Foi isso que comecei a falar. O diabo não quer, ele só quer que a gente brigue entre nós, mas Deus quer fazer uma coisa no nosso meio. Olhei para o meu líder e disse, amém. E passei. Eu lembro dele, ele é pastor a pastora Neuza, pastor Everton. A Neuza vem, pega a palavra e disse, que benção essa palavra. Olha, Deus falou com a gente hoje aqui, o Vaniel ainda vai ser um grande pregador. Eu disse, meu Deus do céu, nunca mais vão me chamar para pregar. Ela está falando isso só para mim não ficar tão triste. Eu chorava desesperado e não era Deus. Eu não estava chorando por causa de Deus, eu estava chorando porque eu disse, eu sou um inútil. Eu sou uma formiguinha. Nem meu sobrinho Lucas disse, é o quê? Um homem ou um rato? De tanto bagunçar com ele disse, um rato, tio. Eu me senti um nada naquele momento. Chorei, cheguei frustrado em casa. Eu lembro do pai me perguntar, porque o pai sempre teve ele foi motivador na nossa vida. Como é que foi, filho? Eu disse, um desastre, pai. Eu não achei a palavra, não achei nada. Ele disse, que isso, filho, capaz que foi um desastre. Eu disse, eu só chorei. Ele disse, foi Deus. Eu disse, não, pai, foi desespero. Foi desespero. Mas, gente, até hoje, você que frequenta aqui sabe, às vezes eu estou pregando e estou chorando. Até hoje eu olho para mim e digo, Senhor, eu não estou pronto. Eu não tenho a capacidade ainda, Senhor, disso. Eu não consigo gerir tudo, Senhor, que o Senhor tem para mim. E eu não consigo, Senhor. Sabe o que Ele disse para mim? Eu te chamei. Eu te chamei, eu farei de você, eu vou moldar você. Não te preocupa com agora, Ele vai moldar você. Ninguém sabe, ou ninguém nasce sabendo tudo, mas a gente aprende. E a gente tem um Deus poderoso. Tem um Deus poderoso. Ninguém nasce sabendo matar gigante. Ninguém nasce sabendo andar sobre as águas. Ninguém nasce sabendo derrubar muralha. Ninguém nasce sabendo andar no meio do fogo. Ninguém nasce sabendo pregar também. Ninguém nasce sendo um líder nato. Mas tudo a gente aprende. E esse Deus está nos chamando hoje, dizendo, eu vou fazer de vocês. Mas, Senhor, quem sou eu? Eu não sou nada. É desses que Ele gosta, é dos que não são nada. Porque a Bíblia diz que Ele vai usar aqueles que não são para confundir os que são. Ele vai usar aqueles que não têm para confundir aqueles que têm. Coloca a mão no teu coração. Não dá desculpa hoje. Só dá a tua resposta a Ele, ao chamado dEle.
Porque o problema não é Deus chamando, o problema é a gente respondendo.